Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, como de costume, vamos dar uma olhadinha aqui o que aconteceu no dia de ontem. A gente tem aqui petróleo, trouxe ele de cara aqui, pessoal. Tá uma situação bem diferente aqui nesse petróleo, né? Diferente entre aspas, mas queria comentar com vocês. Ontem a gente teve uma queda de 0,53% e ao longo da noite aí o petróleo ele roda nos horários diferentes, né, do que a gente é acostumado, mas ele fechou ontem às 6 e voltou a negociar às 10 horas da noite, né? Ele roda praticamente 24 horas por dia aí, com alguma exceção. E a gente viu esse petróleo subir nas quatro primeiras horas, cerca de 3% e meio. Tá? Vocês podem ver aqui pelo tamanho desse pavio formado. O pavio ele indica o quê? Que teve negociação lá para cima, porém os vendedores botaram pressão e fizeram com que o preço viesse aqui para baixo. Interpretando essa barra, tá, pessoal? Para quem não tem conhecimento ainda, o que significa isso aqui, né? O que significa cada candle desse que a gente olha todos os dias? Bom, basicamente aqui nessa marcação a gente teve onde foi a abertura, então ali aproximadamente em 82,70 e aqui foi a máxima, tá? No 86,36, ou seja, subiu quase 4 dólares, tá? E por que essa alta tão expressiva, tão repentina aqui do petróleo? Bom, a princípio a gente tem novamente aquela questão dos problemas no Oriente Médio. Israel vai retalhar o Irã? A princípio era isso o que a gente ia ver, sim, comunicados aí de que eles iriam para cima novamente, retalhar o ataque, que foi uma retaliação, e isso viraria aí realmente um problema maior, né? E por que isso é tão relevante neste cenário, tá, pessoal? Vamos entender um pouquinho aqui da geopolítica desse problema entre Irã e Israel. Basicamente, pessoal, o Irã não tem bomba atômica, tá? Então a guerra não escalaria para esse tom. Mas o que eles têm que é considerado uma bomba atômica e um problema, algo que assim, bomba atômica ela não é para usar, é para dizer eu tenho capacidade, se eu quiser, tá? Então o Irã ele tem algo que é considerado uma bomba atômica, que é esse Estreito de Hormuz aqui, tá? Basicamente aqui nesse Estreito de Hormuz passam cerca de 30% de todo o petróleo que é consumido no mundo, tá? Basicamente essa pontinha aqui que vocês estão vendo eu apontando, não tem o mouse, né? Vou dar um zoom aqui. Então é esse estreito aqui. Então o Irã tem capacidade de fechar esse estreito e não deixar que passem navios ou até atacar esses navios, enfim, gerar um problema maior para o mundo em termos de inflação. E quem que se ferra mais com isso? Basicamente os Estados Unidos, que estão com uma inflação alta, estão tentando lutar para que ela caia. A gente comenta aqui dia após dia que a inflação está alta, eles não conseguem cortar juros, eles não conseguem cortar juros, a economia começa a cambalear, isso tem vários problemas para o mundo inteiro, e inclusive impactando até nas commodities, né? E a gente vê que se o petróleo realmente tiver esse problema aqui, se o Irã fechar esse Estreito de Hormuz, ele tende a subir muito e aumentar muito a inflação nos Estados Unidos, e é algo que eles não querem. Então é um problema geopolítico bem grande e é até por isso que Estados Unidos tende a não fazer tanta questão de se envolver aqui, deixar rolar para evitar que esse estreito aqui de Hormuz seja realmente fechado. Bom, basicamente essa é a geopolítica aqui do petróleo e esses movimentos que a gente vê, né, tão expressivos. Quanto mais aumentam as tensões em cima deste país, mais o petróleo tende a ser reativo, tá? E acabou entregando, né, pessoal? Subiu ali, aparentemente sobe no boato, cai no fato, né? A gente não viu nada mais sério, então pode ser que esses ataques, essas retaliações de Israel em cima de Irã, elas sejam, caso aconteçam, mais brandas, né? Pelo menos é isso o que nos passa o sentimento aqui, o preço caindo dessa forma como caiu.
subiu forte e logo foi negado, né? O minério de ferro, pessoal, ontem ele subiu 1%, hoje está aí levemente no negativo, 0,22%. Óleo de palma segue caindo. Nossa, como é lindo isso aqui, né, pessoal? Putz, a gente falando aí vários e vários dias, se desse para negociar, né, teria sido uma baita de uma operação. Isso aqui tava dado, né, como dizem aí no mercado. Olha só quantos dias de queda já, né? 6 dias em queda consecutiva aqui para o óleo de palma, que como falávamos, estava mais caro do que o óleo de soja e não tem a mesma nobreza, né? Natural que a gente veja essa correção e como eu comentei para vocês, caso continuasse subindo, tenderia que o óleo de soja subisse mais. E a estratégia seria o quê? Vender óleo de palma e comprar óleo de soja, porque caso acontecesse o movimento de baixa também, o óleo de soja tenderia a cair menos. Então, uma operação que a gente estaria bem posicionado aqui, né? E a gente viu ontem uma queda de 0,7% nesse óleo de palma e hoje caiu mais 1,46%. Também ligado às questões de petróleo, acaba mexendo com todo o mercado de óleo, né? O óleo de soja cai, mas cai menos. Todos esses dias vem acompanhando a queda, vem caindo junto também, mas cai em proporções menores, fazendo com que a diferença entre eles vá se achatando, tá voltando para a normalidade. Ainda não está normal, mas vai voltando, né? Vai diminuindo essa diferença até que chegue um momento onde o óleo de soja fique realmente mais caro do que o óleo de palma. Ontem o óleo de soja caiu 1,96% e hoje mais 0,73%. Ajudou também a puxar a soja para baixo, soja que ontem caiu 1,31%. Hoje ensaiou uma retomada aqui, né? A gente vê novamente o pavio aqui subindo mais, né, a soja durante a madrugada e acabou entregando boa parte dessa alta. Já vem deixando aí um candle que sugere mais quedas, né, pessoal? A gente tinha esse alvo aqui na casa do 11,35. Voltem aí nos vídeos passados para vocês verem que não foi traçado agora, que já aconteceu o movimento, né? Não, foi lá em cima. E esse alvo aqui ele já foi atingido, tá, pessoal? Aqui a gente está olhando o contrato julho. A gente volta para o contrato de maio, que é o vigente, foi onde a gente fez o estudo. Vocês podem ver que ele já foi lá, né? Mínima de 11,36 aqui nesse mercado, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem para a soja. Segue o movimento mais baixista a princípio. Sumiram os estudos. Mas a princípio o mercado aqui tem aí as mínimas do ano para buscar. Para o farelo, pessoal, ontem também tivemos uma queda de 0,71%. Hoje, o farelo vem subindo aí 0,5%. Farelo totalmente lateralizado, né? Trigo ontem não fez uma volatilidade muito grande, acabou fechando com 0,14% de alta. Hoje deu uma bela puxada, provavelmente por conta desses problemas geopolíticos também, muito parecido com o petróleo, né? Olha só como deu uma puxada forte aqui e acabou entregando muito desse movimento, né? Bem parecido com o petróleo mesmo. Acredito que esteja ligado ao mesmo motivador. E aqui não tem muito o que dizer, né, pessoal? Segue naquela mesma. Testa aqui, passa para cima, passa para baixo, passa para cima, passa para baixo. Totalmente sem direção o mercado de trigo. O que a gente tem para o trigo? Estados Unidos está no campo ainda com trigo, as condições do trigo em boas, excelentes ali estão melhores do que a média dos últimos 5 anos. Boas mesmo condições, tende a trazer aí também mais oferta para esse mercado lá nos Estados Unidos. A gente vê que tem concorrentes de peso, né? A Ucrânia vendendo bastante, vendendo barato para a Europa. Enfim, só tem fatores negativos para o trigo no momento. O que seriam fatores positivos? Esses problemas lá na Ucrânia e também no Oriente Médio, essas confusões geopolíticas, porque aí você diminui um pouco da concorrência, né? Basicamente dificulta o escoamento dos grãos naquela região e acaba fortalecendo o preço ali nos Estados Unidos.
mas a princípio os fatores são mais negativos do que positivos. É mais favorável esperar uma queda aqui do que uma alta para este mercado de trigo. Milho ontem também caiu em Chicago, caiu 0,81%, hoje sobe 0,7%, fez um movimento parecido com o trigo também, deixa uma sombra forte aqui, né? Lembrando que a sombra ela veio tocar a média de 20, que era uma resistência no preço, e a princípio aí não consegue passar dela. No Brasil ontem a gente teve um dia de queda para o contrato de maio, aqui na nossa bolsa, caiu 0,58%, e vamos ver como é que vai negociar hoje, né? Mas a princípio a gente pode ver esse milho vindo testar aqui embaixo na região dos 57 novamente. Para o dólar contra as principais moedas do mundo, ontem a gente teve um dia de alta, subiu 0,22%, e hoje vem negociando estável, né? 0,03% de queda no momento. S&P 500 teve mais um dia de queda. Fazia tempo que isso não acontecia, hein, pessoal? Se a gente olha para trás aqui, quantos dias sequenciais de queda a gente teve para lá, a gente nem vê, né, do lado esquerdo. E aqui a gente tem 5 dias já consecutivos de queda para este mercado americano. Nasdaq também caiu ontem, mesma coisa, né? Faz bastante tempo que a gente não vê uma sequência de quedas tão grande. Tocou ali o seu suporte, vamos ver se mantém agora nessa região dos 423 ou se passa para baixo, né? Se passar para baixo, o que a gente teria de alvos aqui? Voltando lá para casa dos 400 pontos, tá, pessoal? Seria mais ou menos aqui embaixo, a princípio, que a gente teria, tá? Caiu ontem 0,57%, como eu falei, está em cima da região de suporte. Caso venha a perder, tem toda essa região aqui para trabalhar. Pessoal, ontem saiu também o monitor de secas lá nos Estados Unidos. Do lado direito é o mapa da semana anterior, do lado esquerdo o mapa atualizado, né? Caso tenham dúvida, é só ler o rótulo aqui. Vocês podem ver aí, pessoal, que não mudou praticamente nada. A gente teve alguma pequena alteração aqui só em Iowa, que a gente vê que ficou um pouco menos vermelho, né? Teve um trechozinho aqui que separa a região que era toda vermelha antes, né? Mas fora isso, nada de alteração. A princípio, o leste do cinturão aqui continua muito bom e deve ser favorável aí à produção de milho e de soja. Parte de clima, o que a gente tem, segundo o modelo europeu, para os próximos 5 dias? Cerca de 5 milímetros lá para o Mato Grosso. No sul não deve chover tanto, com exceção aí do Rio Grande do Sul, né, que pode receber chuvas de até 50 milímetros. Ali na região dos Pampas, na Argentina, lembrando, a colheita lá está um pouco atrasada e novas chuvas acabam atrasando ainda mais, né, dificultam os trabalhos no campo. E a princípio, pelo modelo europeu, a gente deve ver um pouco mais de chuvas, média aí de cerca de 25 milímetros para os próximos 5 dias. As demais regiões aqui do Brasil, a região do Mato Piba deve receber chuvas também, ok? Nada demais aqui a comentar sobre este mapa climático. E lá nos Estados Unidos, leves chuvas, né, acumulados para os próximos 5 dias, cerca de 5 milímetros. Favorece também o andamento do plantio. Eles conseguem acelerar bem, né, pessoal? Se eles estão com clima, com o tempo aberto lá, mas os bichos voam. Então vamos ver aí como é que vai sair na próxima semana o acompanhamento. Sai na segunda-feira, se eu não estou enganado, o avanço do plantio. Que deve vir bom, tá, pessoal? Pela semana aí, não choveu muito lá também. Então eles devem ter acelerado bem. Resto das bolsas, pessoal, tudo negativo. Hoje o sentimento está pesado no mundo, tá? A Ásia Pacífico aí fechou em queda. Destaque de queda aqui para a Bolsa do Japão, que caiu 2,53%. Vocês conseguem acompanhar nesse quadrinho aqui na direita, tá? Superior direito. Europa também toda em queda, ontem fechou toda em alta e hoje já está devolvendo tudo. A Eurostoxx cai quase 0,4%. Destaque de queda aqui para a Bolsa Alemã, caindo 0,73%. Nos futuros dos Estados Unidos, a gente tem uma queda de 0,21% para o S&P 500 e uma queda na Nasdaq de 0,34%. Enquanto a gente conversou, o dólar praticamente não mexeu, tá com 0,04% de baixa.
E temos aqui um dólar mais forte contra moedas de países emergentes. Então cai contra as moedas de países desenvolvidos e sobe contra moedas de países emergentes. Commodities não agrícolas, petróleo estendendo a sua queda após subir 3,5%, tá pessoal? Está com a queda de 1% praticamente. Movimentação bem forte no petróleo hoje. E minério de ferro caindo 0,34%, praticamente estável. Aqui não muda muito, tá? 0,34% é muito pouco para esse mercado. É como se estivesse realmente no 0 a 0. Parte de agenda, pessoal. Na sexta-feira não tem nada, hoje não tem nada relevante aí para a gente comentar.